Olá, presta bem atenção nesses comentários de hoje que eles serão extremamente importantes. Falarei da questão das trente, da multa diária. Comentarei aqui então a decisão do dia 5 de maio de 2020 do Superior Tribunal de Justiça, o qual teve como relatora a eminente ministra Fátima Nancy Andrighi, uma das maiores celebridades que nós temos aqui no direito nacional, sem dúvida alguma, sob o meu ponto de vista. Diz a decisão do STJ: ordem para cumprir obrigação sob pena de multa é recorrível por falta de intimação pessoal do devedor. O que acontece? Havia sido proferida uma decisão pelo juízo e na fase de cumprimento de sentença, e a parte entendeu que aquela decisão proferida, ela não tratava-se de um simples despacho. Ela tinha conteúdo decisório porque estava determinando a intimação dos procuradores da parte para o cumprimento daquela obrigação de fazer. A parte, então, agravou ao TJ de Minas Gerais e este acabou entendendo que não havia conteúdo decisório naquela decisão, tratava-se de um mero despacho e não estava então sujeito a agravo. Com isso, deveria ser mantida a decisão da instância inferior. Então, sob esse ponto de vista, o Superior Tribunal de Justiça explicou muito bem que o despacho ele não pode ter conteúdo decisório. Por exemplo, quando é determinada a intimação do devedor para nomear bens à penhora. É diferente quando ele tem o conteúdo decisório, como ela explicou nesse caso, a ilustre relatora, que foi acompanhada ali pelos seus colegas de turma. O que ela disse? Que quando a decisão tiver conteúdo decisório, e se tratava de uma fase de cumprimento de sentença, ela está sujeita, sim, ao agravo de instrumento. Então, sob esse ponto de vista processual, foi corretamente ali interposto o agravo de instrumento. Uma outra discussão, ela girava em torno da necessidade ou não da intimação pessoal do devedor para o cumprimento da multa diária. E onde eu disse que eu vejo a confusão de muitos magistrados, lamentavelmente, é que eles confundem a multa diária, astrente importada do direito francês, com a multa que é aplicada no artigo 523 do Código de Processo Civil, que é dado prazo para o devedor cumprir a sua obrigação em 15 dias, caso contrário será aplicada aquela multa de 10%. E mais daí a incidência de 10% a título de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, tanto provisória como definitiva, incide essa multa e esses honorários de sucumbência. Nesse caso, do artigo 523, não existe a necessidade da intimação pessoal do devedor. Então, isso aqui é uma situação. Outra situação é quando eu falo da aplicação da astrente, da multa diária, guarda bem, do direito francês. Por quê? Porque nesse caso, é o meu entendimento, e é a matéria sumulada pelo STJ, súmula 410, o devedor tem que ser intimado pessoalmente para o cumprimento da decisão, para, a partir daquele momento que ele for intimado, começar a correr aquela multa diária. E isso eu vejo de uma maneira muito importante, que pensa, o advogado, muitas vezes com muito processo, não é do bolso dele que acaba saindo, e muitas vezes são outros advogados, estagiários que acabam cuidando, e, sinceramente, acabam muitas vezes não tendo esse cuidado que o próprio devedor, ele tem, porque é do bolso dele que vai sair. Então, certamente, o devedor tem que ser intimado para ele cumprir essa obrigação e não jogar a culpa no advogado, né? Dizendo, o advogado tem que informar a parte, deixando tudo para o advogado, como se o advogado fosse guardar e-mail. Às vezes uma simples conversa assim, sob maneira informal, que os advogados acabam se comunicando com seus clientes e não tem essa prova, depois sobraria para o advogado pagar. Então, corretamente, a meu ver, é o posicionamento do STJ quando determina que a intimação ela tem que ser pessoal do devedor para o cumprimento, vou colocar o nome em francês, astreinte, né? Para que exista esse cumprimento. Diferente daquela multa que a pessoa tem o prazo de 15 dias para pagar,
para cumprir a sentença, que é de 15 dias do artigo 523. Não se confundem estas duas multas. Mesmo porque a outra multa do 537, ela não precisa ser necessariamente diária, ela pode ser por ato, pode ser de uma maneira diferenciada, casa 15 dias, etc. Já complementando o assunto, agora já fujo, então corretamente o STJ deu provimento, entendeu que ali se tratava de uma decisão com conteúdo decisório, sujeito a agravo de instrumento, mesmo porque estava na fase de cumprimento de sentença, e com relação à multa diária, a necessidade de ser intimado pessoalmente o devedor. Correto entendimento. Agora, eu vou complementar aqui os comentários para falar da multa diária. Tá? O que acontece? Hoje nós não vemos ainda decisões, até vemos uma ou outra, limitando o valor da multa diária. Eu, sinceramente, acho um absurdo não limitar o valor da multa diária. E vocês podem ver no meu currículo, ontem mesmo me apresentei, 1997, eu estava na sala de aula com o presidente da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil Italiano, meu professor, chamado Giuseppe Tarzia. Lá, o excelente nome conhecido aqui por todos os juristas brasileiros. Nome de peso, a pessoa de extremo conhecimento. Ele não quis falar na sala de aula, mas parecia que ele estava gozando. Eu era aluno dele na época. Gozando, ele contou um caso, lembro muito bem, do Rio de Janeiro, onde a pessoa comprou lá uma geladeira e depois a pessoa que tinha que pagar a multa lá, o devedor, estava sofrendo uma multa diária de R$1.000 por dia e já sei lá quanto estava. É um verdadeiro absurdo. Olha, e eu sei que tem decisões que hoje estão discutindo se deve ser limitado ao valor da obrigação principal ou não. Meu ponto, isso aí é um absurdo. Assim como era, de uma maneira que eu vi, manifesta, na opinião do professor Tarzia, eu lembro muito bem que ele não quis dizer isso, mas ficou caracterizado, eu lembro na época que esse daí seria o pensamento dele, a meu ver. E então, o que eu acho com relação à multa diária? De maneira nenhuma, a multa diária ela não é para enriquecer ninguém. A multa diária ela tem a finalidade de fazer com que o devedor cumpra a obrigação dele, até um determinado momento. Se não tiver, que sejam utilizadas outras medidas. Por exemplo, é um empresário, caça a licença de funcionamento dele e das atividades dele. Você tem que punir o devedor, não enriquecer o credor. Esse, para mim, é o objetivo dessa multa diária. E ela é bem complicada de ser aplicada. Isso já dizem os franceses. Estudei, né, também aí na França, como vocês podem ver, e já li na doutrina francesa exemplos da pessoa dizendo, vai discutir uma questão de software, se a pessoa está certa ou está errada, com perícia, é muito difícil. Então o juiz querer arbitrar valores estratosféricos para as multas diárias, a meu ver, esse posicionamento aí, ele é incorreto. Mas nem eu digo para vocês, minha opinião é que nunca sequer deveria chegar ao valor da obrigação principal. Ela deveria ser muito mais limitada. Ainda bem que é possível ser revista mesmo após hoje o trânsito em julgado. Então, com relação aos valores das multas diárias, eu já vi outros casos. Uma vez uma construtora, uma pessoa comprou um apartamento de 123 mil e estava de multa 8 milhões. É o prêmio do judiciário. A pessoa compra um apartamento e ganha o prédio. Promoção. Compre um e leve o prédio. Não tem lógica, não tem lógica. Direito é bom senso, é raciocínio. Então eu acho que todo mundo tem que respeitar o judiciário, tem que cumprir, mas tem que não pode ser um abuso, não pode enriquecer o credor porque o devedor acabou não conseguindo cumprir aquela obrigação. Mesmo que eu disse, tem situações que são extremamente difíceis de serem discutidas na prática, a obrigação de fazer, e nós sabemos muito bem que erros no judiciário acontecem, não só no judiciário, como em todos os lugares acontecem erros. Então as pessoas estão sujeitas a errar e não podem pagar uma pena tão grande por eventuais erros. Então meu posicionamento com relação à multa diária, ao limite, ele é que não deveria sequer chegar ao valor da obrigação principal. Deveria ser estudado um percentual menor. Quanto? Quem sabe, no máximo, ali uns 30%, 40% da obrigação principal. Que ela não tem a finalidade de enriquecer ninguém e nem de empobrecer o devedor, e sim de cumprir uma decisão, e para isso existem outras formas do devedor cumprir a sua obrigação.